Então, pessoal, todos bem? Como foram ontem de aula, né? Passamos então um pouquinho da teoria geral dos recursos, faltou um pedacinho que nós vamos começar hoje. Deixa eu centralizar a câmera aqui. Faltou um pedacinho que nós vamos concluir hoje, tá? A gente passou toda a teoria geral dos recursos e eu acho que ficou faltando a gente passar para vocês dos princípios. Foi isso mesmo, ficou faltando a gente passar dos princípios para vocês, os princípios gerais do recurso, e depois a gente vai começar hoje com a apelação. Apelação que é a mais gostosa de todas as peças dos recursos para mim. Ela juntamente com a grave de instrumento. Mas a apelação tem algumas questões que são bem interessantes que nós vamos estar analisando, tá? Tentar fazer o mais proveitoso possível a aula para todos. Essa aula está sendo gravada então para o dia 12 de setembro de 2023, datando a aula, e vai ser ministrada para a faculdade padrão aqui de Goiânia, certo? Então, vamos lá. Se você não é aluno, sou o professor Diogo Fortunato, essa aula vai estar disponível no YouTube e no Instagram também. E a gente viu na última aula, que está disponível para todos, lá no link Aulas Online, a gente viu a teoria geral dos recursos, uma revisão da aula que nós demos em sala de aula. Essa semana estou com alguns afazeres no trabalho e por isso que eu estou gravando 4 dias da semana das aulas, tá? A gente vai ter 1 hora de aula, mais atividade complementar que vai servir como presença, que vai contar aí mais meia hora da nossa grade, e juntamente com a resolução de questões lá do concurso. Se você é aluno, independente de você estar na faculdade, independente se você queira passar na UAB, se você queira concurso público, não deixe de fazer, deixa eu arrumar a luz aqui, não deixe de fazer a sua inscrição lá no site do concurso, no site de resolução do concurso, porque lá você vai conseguir utilizar da melhor maneira aquilo que você vê em sala de aula para a sua vida, para você aprender, porque na verdade, pessoal, concurso, OAB é questão. Por mais que a gente passe a matéria, a melhor forma de você estudar esse conteúdo é através de questão. E o site do concurso, não fazendo propaganda, nada do tipo. Eu utilizo ele como um consumidor também e vou passar para vocês aquilo que é melhor para todo mundo, tá bom? Então utilize o site do concursos. Lá antigamente tinha um plano que ele era R$300 mais ou menos anual. Agora eles lançaram um plano que é o plano vitalício. É para a vida inteira. Mas é claro que tem as condições contratuais lá, se você não entrar no período de 5 anos, aí você tem, eu não sei como que é, porque é muito grande e eu não li o contrato inteiro. Mas, basicamente, se você sempre continuar utilizando ali o programa de tempos em tempos, você vai ter eternamente, mais ou menos parecido com o que nós temos no aplicativo. Eu esqueci minha garrafa de água de novo. Eu acho que hoje eu vou buscar para não ficar com sede no meio da aula. Gravar uma aula assim, sem beber um pouquinho de água é complicado. Na verdade eu tenho uma garrafa aqui, mas ela está vazia, né? Então daqui a pouquinho eu vou encher ela quando minha garganta necessitar. Eu vou falar mais devagar, porque aí todo mundo consegue me acompanhar. Então, faça a inscrição nesses aplicativos, tá? Que eles têm os aplicativos e tem o site também que você pode estar utilizando. A gente terminou na última aula, a última matéria que nós vimos foi a respeito dos efeitos dos recursos. Foi nossa última matéria. Então vou colocar aqui para vocês, começar a gravação da tela do tablet para poder ficar proveitoso daquela forma. Não sei se ficou bem sincronizado, é bem difícil fazer essa sincronização. Estou começando aqui então, já na tela para vocês aí, já acompanhando o que a gente viu na última aula. A gente viu aí o efeito dos recursos, o efeito devolutivo. Nós estudamos o efeito devolutivo. Eu vi que teve algumas perguntas já hoje a respeito do efeito devolutivo. Nós vimos o efeito suspensivo, que é o mais vantajoso dentro da atuação do advogado. O efeito suspensivo você sempre precisa lutar por ele, porque é ele que vai garantir ali, que se você for sucumbente, é o que vai garantir que você não perca ali basicamente o que você queria, né? Assim, que ocorra um cumprimento provisório da sentença, né? Algum tipo de situação que você não queira, mesmo um agravo de instrumento que você pode conseguir, tá? A gente viu também o efeito translativo, o efeito expansivo, o efeito regressivo e o efeito diferido. A gente explicou cada um deles, vimos cada um deles, então não vamos
nos delongar demais aqui, só no que a gente falou na última aula, para a gente não se perder, tá bom? E agora a gente ficou, para falar nessa aula, dos outros efeitos, né? Eu não sei se eu olho para cá ou para cá, acho que é para cá, é meio difícil que eu estou olhando o retorno aqui. Aí. A gente ficou para falar para vocês dos efeitos do recurso, a forma que eles vão estar sendo utilizados, né? Então, o primeiro efeito é, os princípios, né? Os princípios dos recursos, né? Os princípios fundamentais dos recursos e o direito recursal. Na tela aí para vocês, o primeiro deles que a gente vai ver é o princípio da taxatividade. É um dos mais importantes, né? Como o próprio nome diz, taxatividade é aquilo que está lá no dispositivo, aquilo que está narrado lá. Então, segundo o princípio da taxatividade, né, que é taxado, o rol dos recursos são taxativos, números clausos, né? Só existem os previstos em lei, então não vai existir um recurso que não é daqueles que estão lá na parte que nós estamos estudando. Não sendo dado às partes formular meios de impugnação das decisões judiciais além dos previstos. Por que essa informação? Porque uma das informações que nós temos é que quando se tratar de, por exemplo, situações dentro do processo, existe a possibilidade de fazer negociação processual, negócio jurídico processual, né? Seria através do CPC que foi dado maior liberdade aos advogados, maior liberdade às partes de mexerem na estrutura do processo, na forma que lhes couber, dentro dos parâmetros permitidos, para que ali tenha uma consequência, uma situação que facilite ambas as partes, né? Por exemplo, uma situação que eu posso citar disso, uma inversão de produção de provas, seria um caso desse, me veio à cabeça agora. Então, esse princípio da taxatividade vai dispor que, por exemplo, a gente já estudou na última aula quais seriam os recursos, né? A gente viu basicamente só uma rapidinha, mas a gente sabe que vai ter, então, a apelação, vai ter o agravo do instrumento, vai ter o agravo interno, tá? Bem como os outros recursos que nós vamos ver, o recurso especial, o recurso extraordinário, e a gente viu basicamente os tópicos, os pontos de cada um desses temas, né? Então, continuando, né, esse segundo princípio seria o princípio da singularidade ou unicorribilidade. Às vezes muitos princípios eles possuem mais de um nome, né? Então, para cada ato judicial existe um único tipo de recurso adequado. Esse princípio da singularidade, né? A singularidade está exatamente ligada como, por exemplo, vamos fazer um gancho lá com o direito tributário, para quem entende do direito tributário. A gente sabe que dentro do direito tributário existe a hipótese de incidência tributária, né? Quando a hipótese de incidência tributária ela se encontra, né, com aquele fato gerador que está descrito em lei, nasce essa sincronia, né? Essa sincronia. Então, no princípio da singularidade, cada ato judicial que está previsto em lei vai ter um recurso adequado. Lá está previsto a taxatividade, tem um recurso para cada situação, por exemplo, uma sentença, uma sentença resolutiva do mérito, a gente vai caber a apelação, e apenas a apelação. É claro que existem umas exceções, tá? Para o agravo, para uma decisão interlocutória, que é uma decisão que está no meio do processo, vai caber isso mesmo, você pensou isso aí, é o agravo de instrumento, igual eu ensinei. Muito bem, Lucas. É isso aí, vamos lá. Então, pessoal, mas é claro que existem exceções. Imagine a mesma hipótese que eu falei, né, da apelação para uma sentença, ou imagine a mesma hipótese que eu falei de uma situação de uma decisão interlocutória com agravo de instrumento, né? E nessa mesma situação, vocês podem verificar que pode ter acontecido de que o juiz ali na decisão, seja ela interlocutória, na decisão final, né, também, o juiz foi um pouco omisso, né? Lhe faltou uma questão ali que você elencou como pedido, uma questão que foi de extrema importância e ela não foi suscitada, ela não foi ali alegada no prazo que ela deveria ter sido alegada. Nessa situação, então nós temos exatamente isso, tá? Que aí a gente vai ter a previsão de, por exemplo, uns embargos de declaração. Seria uma situação na qual consta ali a omissão, tá? A omissão, ou constam casos de contradição.
tá? Dentre outras hipóteses, então seriam situações que estaria fugindo essa regra do princípio da singularidade, tá? Então, aí, ó, já continuando aí para vocês na tela, eu acho que tá aí para vocês, tá? Então, esse princípio não é absoluto. Existem situações que é possível interpor recursos distintos contra o mesmo pronunciamento. Então, olha que interessante, né? Então, quais seriam essas aqui, por exemplo, né? Interposição de apelação, na qual as preliminares da apelação será possível impugnar decisões interlocutórias que não sejam ao longo do processo impugnadas por agravo de instrumento. Porque a gente vai ver lá que o 1015 do agravo de instrumento são hipóteses legais, e esse aqui é um tema até para TCC, tá? Ó, quem vai fazer aí o TCC, olha que tema legal que o seu professor está te dando. Ó, situação aí que a gente tem situações nas quais a gente pode usar o agravo de instrumento e situações que a gente pode usar a apelação. O rol do 1015, do CPC, novo CPC, é um rol taxativo, ele não é um rol exemplificativo ali. Ali está as causas específicas nas quais o agravo de instrumento ele pode ser utilizado para cada caso concreto. Nessa primeira seção aqui, nós teríamos então a utilização para essas hipóteses de decisões interlocutórias, que elas não estão sendo aplicadas no caso concreto, né? Hipóteses que poderia se utilizar a apelação. Mas, olha só, pasmem para isso. Vou ler novamente essa parte. Interposição na qual, nas preliminares da apelação, será possível impugnar decisão interlocutória que não seja ao longo do processo impugnadas por agravo de instrumento. Essa parte aqui é importante da aula, porque existem uma parte da doutrina, deixa eu apagar essa luz aqui que está vindo no meu olho, tá? Aí, melhorou um pouco. Não, por enquanto tá claro aqui, tá doendo minha visão. Existe situações na qual existe uma discussão doutrinária se seria cabível ou não, tá? Se seria cabível ou não a utilização do agravo de instrumento para hipóteses que não estão lá, tá? Então, existem partes da doutrina, existem partes da jurisprudência que entendem que sim, que seria possível sim a utilização do agravo de instrumento para hipóteses que não estão lá. Olha que bacana. Então, é considerada como aplicação extensiva do agravo de instrumento. Ó, pode anotar, faz uma estrelinha aí, ó. Deixa eu ver quem gosta de falar. Ó, professor, quem vai cair na prova? É a Clis. A Natália também e a Lana, né? Isso aí. Vocês três eu lembrei agora aqui, ó. Então faz uma estrelinha aí, que essa informação pode vir a cair na prova. Outra hipótese, imposição de embargo de declaração contra todos os atos judiciais. Olha só que interessante. A interposição simultânea de recurso especial e extraordinário ao STF e ao STJ. Outra situação, então, que fugiria a essa regra geral de aplicação singular, que caberia mais uma hipótese. Essa hipótese aqui do STF e do STJ, deixa eu contextualizar para vocês não ficarem perdidos ainda, porque a gente ainda vai estudar esse tema aqui específico em uma aula que é do recurso especial e é do recurso extraordinário. E vou concluir aqui para molhar a garganta. O recurso especial e o recurso extraordinário. O recurso especial ele vai ser dirigido ao STJ. Recurso especial, STJ. Então, recurso especial, STJ. Recurso especial, STJ. O recurso com X, extraordinário, ele vai ser para o maior órgão, digamos assim, dentro do controle ali judiciário, que seria o protetor, o guarda da Constituição Federal, que no caso é o STF, tá? Então, nesse caso, o STF pode vir a receber processos que vão ali ser suscitados matérias constitucionais, tá? E aí, dentro desse tema das matérias de constitucionalidade, a gente tem que lembrar da nossa matéria que não está aqui, mas está tudo interligado, é a nossa matéria que diz respeito ao bloco de constitucionalidade, que é ali a aplicação, no caso concreto, dentro do controle concentrado, o parâmetro superior que está sendo interagido com o parâmetro inferior ali na aplicação de declaração de uma lei inconstitucional, que é a DI, ou uma declaração de uma lei omissa, a DO, ou uma ação de declaração de constitucionalidade, né, nesse caso também. Então seriam todas hipóteses aí, onde a gente tem de observar essa situação aí. Acontece que
pode existir hipóteses na qual chega-se ao STJ, chega-se ao STF, né, principalmente ao STF, situações que estão sendo julgadas questões materiais ou processuais do campo do controle do STF, né, no campo da matéria de direito constitucional, né, que diz respeito à Constituição Federal, e existem outras hipóteses na qual vai se ter aplicação ali apenas de situações infraconstitucionais. Nessa segunda hipótese, a gente vai ir para o STJ. Então, pode acontecer de que em um mesmo processo, né, a gente tenha suscitação de duas matérias. A matéria que está sendo conhecida de ofício, olha, ofício, troquei a matéria, perdão, não tem nada a ver não. A matéria que está sendo suscitada ali dentro do STF, que é a matéria constitucional, que diz respeito à nossa CF de 88, e outras matérias que são colocadas abaixo, como por exemplo, situações que... Deixa eu ver uma situação de exemplo. Agora não está me vindo nenhum, mas imagine situações que não estão diz respeito à Constituição Federal. Tá? Alguma legislação, por exemplo, tributária, que não está na Constituição Federal. Tá? Então essa matéria vai ir para o STJ. Tá? Olha que interessante. Tá? Muito bacana essa informação aqui. Outra aí, princípio da fungibilidade recursal. Esse tema é muito importante, mas a gente tem de interpretar ele de forma o mais inteligente possível, para a gente não cair nos extremos, porque o correto é o caminho do meio. Se você se desvia muito para a direita ou muito para a esquerda, você vai ser prejudicado de uma forma ou de outra. Seguindo aí o caminho do meio, o certo, o justo, o equiparável, nós não teríamos esse tipo de situações, né? Então, o princípio da fungibilidade, em determinadas situações, existe uma dúvida quanto à natureza de determinados pronunciamentos e, portanto, o recurso adequado para ele. Uma situação aí que, por exemplo, a gente tem uma sentença terminativa e poderia tanto caber-se uma apelação, né, mas como se deu ali, ou poderia caber outro tipo de recurso. Essa informação sabe aquela informação que a gente dá durante a sala de aula, que ela é valiosa? Foi essa aqui para vocês. Então, dá uma voltadinha no vídeo aí se for com dúvida, tá? Então, quais são os requisitos da dúvida? Quais são os requisitos indispensáveis, né? Da dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão. Então, se você tiver aí, ó, escreve essa palavra, natureza da decisão, que que resulta em controvérsia objetiva, né? Só mais 2 minutinhos, né? Como eu falei na última aula, é extremamente difícil. Estou tentando falar o mais rápido possível, porque é extremamente difícil falar algo que diz respeito a um tema que nós não gostamos, né, no caso, né? Então, a gente sempre tem de aprender, pessoal, a gostar da matéria. Gostar da matéria, essa é a forma mais gostosa de estudar. Quando você aprende a gostar da matéria, não se torna maçante. Sabe aquele maçante, aquela coisa que você faz, nossa, não é pra mim. Então, isso aconteceu comigo também. A gente tem de mudar a nossa perspectiva, a nossa visão, né? Evoluirmos. Então, outro tema é o princípio da proibição da reformatio impejus, tá? Esse caso da reformatio impejus, eu acho que eu coloquei no cantinho aí para vocês também ficarem olhando para mim aqui sem se perderem, né? É horrível tanto gravar uma aula só de slide quanto gravar uma aula só falada. Ali eu acho que o recurso visual ele fica sempre em sincronia com o recurso físico, com o recurso profissional, tá? O princípio da proibição da reformatio impejus, né? O princípio da proibição da reforma para prejudicar, impejus, prejudicar. O princípio da proibição da reforma para prejudicar os filhos, né? Por exemplo, aí uma situação aí. Vamos voltar aqui que eu perdi. Não exatos os recursos litigantes, a situação não poderá ser piorada, sendo vedado a reformatio impejus. Como eu falei, uma sentença para piorar a situação, às vezes é muito rara mesmo. Situações que podem acontecer isso quando vem outro advogado, conversa com você, mostra ali o caminho da luz, né? Isso acontece muito ultimamente também, e ambos se tornam parceiros e começam aí a crescer cada um conjuntamente ou individualmente, dependendo do caso concreto, né? Então tudo aí tem essa causa, né? Então o princípio da reformatio impejus não vai poder
piorar essa situação do seu cliente como advogado, né? A situação só pode ser piorada se tiver recurso do adversário. Vamos falar uma situação hipotética. Eu estou representando meu cliente, né? E aí tem, por exemplo, vou citar nomes da turma aqui, né? Tem o Fábio que está representando o Lucas. Né? Tem o Fábio que está representando o Lucas. Nós dois perdemos o processo, assim, uma situação que tem mais um litisconsorte. Acho que fica melhor. E aí tem o Rodrigo que está também com a mesma situação. Nós três entramos e eu e o primeiro decidimos entrar então com uma ação regressiva contra a outra parte, né? Então aí, ó, nessa situação, o que vocês conseguem ver? O que vocês conseguem perceber? É uma situação de reformate impejos ali, né? Nós dois entramos com os recursos depois. A gente chegou no final do processo e nós dois entramos com o recurso final. Quando nós entramos com esse recurso final, a gente poderia ter uma situação ali, né, que duas dessas partes, uma situação de litisconsórcio, por exemplo, duas das partes não concordaram. Eu entrei com a apelação, então não pode ser piorado se tiver um recurso. Já teve uma situação ali que está falando que eu devia tanto, né? Então, tecnicamente, se a outra parte não recorrer e eu recorrer sozinho, seria exatamente para modificar o que está lá. A outra parte ainda pode entrar com recurso adesivo, que nós já estudamos ela na última aula também. Na mesma situação aqui que eu falei para vocês, imagina essa situação onde os dois ali brigaram, né? Os dois ali brigaram, mas não tiveram uma boa convivência. Aí já muda completamente o ponto, né? Entretanto, os recursos em gerais são dotados do efeito translativo, né? Que permite o conhecimento de matérias de ordem pública. Aí ó, já entra em outra exceção, né? A situação pode ser pior se tiver esse recurso do seu adversário, e a outra é no caso de ser prejudicado, o efeito translativo, que vai levar ao tribunal toda a matéria de ofício daquele tema, né? Permite as matérias de ordem pública. Então vai poder citar, por exemplo, prescrição, decadência, tá? Bem como a outras. Vamos lá, vamos continuar. Princípio do duplo grau de jurisdição. A STE, o Constituição Federal, não expõe como regra explícita o grupo grau, entretanto, a prever a existência de órgãos. Nossa, está muito ruim a redação desse trecho aqui. Vou tentar explicar para vocês. Então, a Constituição Federal ela não vai explicar um grau ali, um grau de existência da situação. Então, ao prever a existência do órgão por agente, né, cuja função é exercida ou admitiu, existem situações que a pessoa trabalha ali não é por carteira assinada, né? Muitas vezes ela vai sair prejudicada, pessoal. Isso prejudica muito alguém. Então, quando a gente começa a conquistar as coisas nossas, e principalmente tanto homens como mulheres, sem identidade de gênero, tá? Transgêneros também, tá? A gente tem que separar a nossa opinião, né? Mas quando isso começa a acontecer, é muito interessante a gente analisar isso no caso completo. No caso... Ih, eu perdi aqui, ó. No caso concreto, né? Por exemplo, a Constituição Federal não expõe como regra explícita o grupo, né, que está sendo elencado ali, ao prever a existência de um órgão por agente com sua função ou readmitiu. Uma situação onde, por exemplo, tem um dirigente de uma empresa pública e ele vai e entra novamente. Tem uma discussão doutrinária que esse tipo de situação geraria muitos efeitos colaterais. E daí até entra um pouquinho do planejamento sucessório. Você mexe com tributários, você mexe com empresarial. Isso aqui pode ser a parte mais importante da aula de hoje, tá? Então estude as holdings, tá? Estude as holdings, que vai ser muito proveitoso para a vida de vocês. E lembre-se, todos os homens aqui, ó, principalmente que é um papel mais do homem que da mulher. Cara, quando você vai lá conquistar o mundo, você tem de dar o seu melhor. Se você não dá o seu melhor, se você não se esforçar o máximo que você puder, você vai se arrepender depois. E aí, quando você se arrepender, você vai querer voltar atrás, você vai querer ter o botão de replay. E não existe replay, você tem que aceitar que não existe replay. Porque a gente está aqui ligado no automático, a gente não pode controlar as outras pessoas. A única coisa que a gente pode controlar somos nós mesmos, tá, pessoal? E aqui agora está estourando nosso reloginho de controle aqui do tempo, para não passar de mais de 1 hora e vocês poderem fazer hoje ainda
a atividade em sala de aula, tá? No caso, faça a atividade aí, eu vou estar enviando no grupo que vocês podem, cada um, imprimir. Vou tentar condensar em uma só folha, tá? Para ficar mais fácil de vocês se localizarem, tá? Então agora que a gente já estudou efeito evolutivo, efeito suspensivo, na tela aí para vocês, agora a gente vai partir para o estudo da apelação. Olha, um tema bacana até. É um tema muito legal que vocês vão estar vendo comigo daqui a pouquinho, que eu vou fazer um corte aqui, tomar um cafezinho, beber uma água para conseguir gravar para vocês. Então, pessoal, vamos continuar, né? O finalzinho aí, os últimos 5 minutos da aula me deu uma leseira cerebral que acontece às vezes, que é diferente, né, de gravar em vídeo aqui, gravar pessoalmente com os alunos na sala de aula. Gravar vídeo assim é muito mais complexo do que a interação com os alunos na sala de aula, né? Então, no finalzinho aí, eu tava realmente com exaustão. Tomei ali um café, né? Tomei um café ali, joguei uma aguinha no rosto, peguei a água aqui pra gente continuar. E é isso aí. Agora, galera, a gente vai partir pro estudo. Deixa eu ver aqui. A gente vai partir agora para o estudo da apelação. Começando a sincronizar aqui para vocês. Na tela, apelação. Apelação é um recurso que cabe contra a sentença definitiva. A gente já viu isso aí na sala de aula aquele dia, mais ou menos, tá? Todos os artigos que eu falar aqui, vocês vão atrás. Não consigo abrir hoje aqui porque eu tô com um problema de internet. Deixa eu ver se não vai dar para eu abrir. Não dá para eu abrir aqui. Então, todas as questões da apelação, os artigos que eu elencar aqui para vocês, terminou a aula, faz igual a gente faz na sala de aula, tá? Senta você com o seu vade-mecum, leia os artigos com amor, tá? E ler com amor, não é fazer uma leitura superficial, é fazer aquele estudo que nós ensinamos como fazer na sala de aula, tá? Vá, leia esse estudo, aprenda a ver o que você precisa aprender ali, aprenda a entender a interpretação do artigo que está ali para você compreender no caso concreto, tá? Então, vamos lá. Acho que aqui fica um pouco melhor para a gente continuar. Aí ó, fica melhor. Então, na tela, vamos continuar aí para vocês. Né? Apelação é recurso que cabe contra a sentença definitiva, que é um pronunciamento que é definido lá, que é proferido com base no 485. Vocês vão ler o 485 inteiro e o 487. Leia o 485 e o 487. Faça o seguinte, quem for realmente um aluno dedicado. Faça o seguinte, vocês vão agora pegar aí, pausar a aula, tá? Pausa um pouquinho a aula e abra o seu vade-mecum no Código de Processo Civil. Vá lá no 485 e leia o 485 e leia o 487, tá? Vocês vão ver aí das sentenças definitivas com proferimento de uma sentença com resolução do mérito e uma sentença proferida sem resolução do mérito, tá? Lembrando aí que caso haja uma sentença proferida com resolução do mérito, não vai caber mais discussão daquela matéria e o novo processo, tá? Aquela matéria não vai poder ser discutida novamente em juízo. O único caso que vai poder haver a situação seria uma situação hipotética de você entrar com uma ação rescisória daquela sentença que foi transitada em julgado. Então vamos continuar. Se presta para decisões interlocutórias não agraváveis por agravo de instrumento que serão impugnadas na apelação por preliminar, tá? Ela é dotada de efeito suspensivo automaticamente, né? A regra geral. Então, ó, presta atenção. Se presta para decisões interlocutórias não agraváveis por agravo de instrumento. Olha só esse detalhe aqui. Que serão impugnadas na apelação por preliminar. Vocês lembram que a gente estudou que essa apelação ela vai caber no finalzinho da aula, no último bloco que está unido aqui, né? Naquela parte que eu estava já com o cérebro falando sozinho, que isso pode acontecer quando a gente fica com cansaço mental. Situações na qual a gente passa por momentos que a sentença, vocês viram que parece sentença definitiva. Mas tem uma discussão na doutrina a respeito do 1015 do Código de Processo Civil, que é
para o agravo de instrumento. Imagina situações que não estão elencadas lá no 1015, e agora você pause a aula aqui para você entender o que eu estou falando. Vocês vão ver que o rol, existe uma discussão doutrinária, e isso aí é um tema de um TCC, para quem quiser um tema de um TCC, né? A respeito da discussão para as causas que seriam decisões interlocutórias que não estão elencadas ali no 1015 CPC. E aí? A gente faz o quê? Parte da doutrina entende exatamente aqui que eu estou passando para vocês, ó. O que vai caber para decisões interlocutórias que não estão lá no 1015, tá? Vai caber para decisões interlocutórias que não estão no 1015 do CPC. Vai adotar o efeito suspensivo, né? Existem casos que não têm o efeito suspensivo. Um exemplo deles, o 1012 do código do parágrafo 1º, né? Começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação de sentença. São casos exatamente, não aí, ó. Continuando aí, ó, deixa eu ver se está gravando, tá? São exatamente casos que não vai ter a possibilidade do efeito suspensivo. Primeiro deles, homologa divisão ou demarcação de terras. A gente estudando, lembra que a gente já fez o estudo da divisão de terras, né, na última matéria de agosto, né? Condena a pagar os alimentos, né, dentro da ação de direito de famílias, o pagamento do menor que precisa, né, a prestação de serviços alimentícios, né? 3. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado, tá? 4. Julga procedente o pedido de instituição arbitragem. 5º, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. De todos os artigos aqui, para vocês que são alunos, eu falaria que o 5 é o mais importante, que a gente já estudou por tutela provisória e vocês lembram exatamente na prática o que ela diz respeito, né? E o 6, a que decreta a interdição, tá? Processo de curatelado. Então, lá no parágrafo 2º do 1012, tem outra informação importante, né? Nessas hipóteses, o apelado poderá promover pedido de cumprimento provisório, que a gente já falou lá no último bloco, eu já estava com cansaço. Então, nessas hipóteses aqui, permite-se à parte contrária ele utilizar dos instrumentos que ele tem ao seu cabimento, né? Por exemplo, para já começar ali o cumprimento provisório de sentença, porque são hipóteses exatamente que não vai caber o efeito suspensivo automático, tá? O efeito suspensivo automático da apelação, que a gente estudou lá na última aula, os efeitos, né? Parágrafo 3º, poderá ser deferido pedido de suspensão nessas hipóteses, dirigido ao tribunal ou ao relator, se houver distribuído, tá bom? Vamos continuar. Conhecimento da apelação está atrelado aos preenchimentos dos requisitos de admissibilidade, tá? Lembra que nós estudamos também na última aula sobre os requisitos implícitos e os requisitos extrínsecos? Vamos voltar aqui para vocês verem, só para a gente elencar e fazer uma revisão. Aí, ó, cabimento, né? O que está em verde são os requisitos intrínsecos, tá? Como está na legenda aí, ó. Intrínsecos e extrínsecos. Estou puxando para vocês na tela. Vamos lá. Cabimento, né? Legitimidade, interesse. Lembrar aí, ó, para lembrar, duas hipóteses já são as condições da ação, né? Legitimidade e interesse. Lembrar que possibilidade jurídica do pedido não é mais uma forma de... Recadinho aqui. Tirar. Possibilidade jurídica do pedido não é das formas da ação, dos requisitos da ação, tá? É só agora legitimidade e interesse jurídico, tá? O cabimento, que é aquilo que vai estar cabendo, né? O recurso para cada caso específico. E nós temos a tempestividade. Ali agora já entra nos requisitos extrínsecos. Tempestividade, preparo, regularidade formal. E 7, recurso adesivo, tá? Recurso adesivo. Preparo, regularidade formal e recurso adesivo. Vamos voltar à apelação. Pronto. Conhecimento da apelação está atrelado ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade, tá? O apelante deve recolher o preparo, ser interposto no juízo ACO por petição acompanhada das razões. Lembra que eu falei da última aula para vocês que a apelação, da mesma forma que o recurso extraordinário e o recurso especial, lembrar, toda vez que eu falar deles eu vou repetir mesmo para vocês decorarem até vocês compreenderem, porque tem muitas coisas que a gente tem de decorar. E aqui eu vou mostrar o exemplo que eu falei para vocês na sala de aula mesmo, para quem já acompanha, tá? Aqui é a forma que eu não vou colocar, pegar um vadimeco aqui, esse aqui é um vadimeco
com o julgado de direito administrativo, tá? Só um gancho para vocês lembrarem da memória que a gente tem de decorar. Já já eu volto para cá. Aí, ó, eu fazer desse jeito assim, ó, pra eu fazer as minhas anotações mentais e os temas aqui dos bloquinhos. Assim fica bem mais fácil de vocês compreenderem, né? Mas então, até você ter a compreensão, infelizmente você é obrigado a decorar a matéria. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. O apelante deve recolher o preparo, né? O preparo a gente já estudou também, que é o preparo aquilo exatamente as custas judiciais, né, para você entrar com recurso. Se você não entrar com recurso, depois, se você não entrar com preparo, o seu recurso vai ser julgado deserto, tá? Então é muito importante a gente sempre observar a questão do preparo. Ser interposto no juízo ACO, lembrar aí que eu já tinha até feito na última aula, para quem acompanhou o desenho, que não está aqui, joguei fora. Órgão ACO era o juiz de primeiro grau, né? Ou, caso seja um tema que tenha começado inicialmente no TJ, por exemplo, né? No Tribunal de Justiça, o órgão ACO vai ser o tribunal e depois ele vai subir ou para o STF ou para o STJ, né? Que vai ser o órgão de quem? Tá? A petição, olha os papéis meu voando aqui. Esse papelzinho esse papelzinho é muito bom. Esse papelzinho para você anotar as coisas do dia a dia, senão você esquece, é muito bom. Mas eu aprendi a fazer isso com o WhatsApp. O WhatsApp é a melhor coisa ainda para você fazer suas anotações mentais. Vai lá na primeira folha lá do seu WhatsApp, cria um grupo contigo mesmo e você vai usar lá como lembretes, para você não esquecer as coisas que você precisa fazer. Outros requisitos. Petição endereçada ao juiz da causa e não ao tribunal. As razões são dirigidas ao tribunal. E aqui a gente, daqui a pouquinho na aula, nos últimos minutinhos, a gente vai ver a formatação da petição para vocês. Mas lembrar daquilo que eu falei, a apelação é basicamente aí a petição, né? A petição, que são duas, na verdade, né? Uma peça de interposição. Essa peça de interposição vai para o órgão ACO, para o juiz, que você vai dirigir ela, ou da forma tradicional, antiga, retrógrada, ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 10ª Vara Civil de Goiás. Ou ao juízo, que é uma forma mais tradicional, mais convencional, uma corrente mais interpretativa, colocando que todas as partes são iguais dentro da escala jurisdicional, né? Tanto ali o Ministério Público, o Defensor Público, o juiz e advogado, tentando deixar mais aquele sincronia, aquele formalismo exagerado que existia 10 anos atrás, mas existem formas que até hoje vêm sendo utilizadas de forma recorrente e tá tudo bem para quem utiliza também, tá? Por exemplo, às vezes eu escrevo ao juízo da 10ª Vara, né? Às vezes eu escrevo ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, depende do juiz também, tá? Vamos continuar. Em regra, não é possível inovar matérias não arguidas no processo de apelação, salvo exceções. A gente já viu isso aqui na última aula, né? A gente vai e lembra que matérias que não são alegadas no momento oportuno, a gente perde a oportunidade. Salvo as exceções, a gente já viu elas, os casos fortuitos, casos de força maior, tá? Prazo. Isso aqui você vai decorar o resto da vida, né? A apelação, o prazo dela é de 15 dias, né? Prazo de 15 dias para você recorrer da apelação. Prazo que vai contar em dias úteis. Lembrar do 183 do Código de Processo Civil, que diz respeito à Fazenda Pública, que esse prazo vai ser contado em dobro. No caso da Fazenda Pública, vai ser de 30 dias, tá? Então, vamos continuar. E agora, é importante fazer a leitura do artigo 493, quando depois da propositura da ação, o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito do autor influir no julgamento do mérito. 2. Quando houver matéria de ordem pública, tá? Matéria de ordem pública também são exceções que vão ser utilizadas, que podem ser alegadas depois, mesmo quando não houver. Lembrar também dos fatos de força maior, como, por exemplo, um desastre, vai entrar aí também nessa situação que não está aqui, né? Depois da postura, fato modificativo, constitutivo, que vai influir no julgamento. Mas assim, essa aí seria a regra geral para vocês. Vamos continuar? Aí entra outro tema, que é o agravo de instrumento. Mas para a matéria não ficar muito condensada, eu vou deixar o agravo de instrumento para amanhã e agora a gente vai para a parte prática. Eu vou encerrar aqui esse bloco para eu poder abrir aqui o navegador que está com problema de internet. Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui.
para eu mostrar para vocês um modelo de apelação, para vocês entenderem aquilo que eu estou explicando. Então, eu vou parar aqui e já volto aqui com a continuidade. Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Eu peguei aqui, deixa eu pôr aqui na tela para vocês. Aí, na tela, para vocês, modelo de recurso de apelação conforme o novo CPC. Que eu peguei no Jus Brasil, tá? Vamos descer aqui embaixo, vamos fazer algumas leituras juntos aqui. No que concerne aos recursos do novo CPC, há diversas mudanças de importâncias práticas antigamente, né? Serão devidos honorários de sucumbência também na fase dos recursos, isso é muito importante para a advocacia. Né? Não é que é sempre que você vai entrar com recurso, não, quando for necessário. Mesmo que você ganhe mais. Às vezes é bom, se você for sucumbente, perder, às vezes é bom você entrar para você ganhar mais, tá? Você entendeu? Vamos lá. De acordo com o artigo 85, mandar uma mensagem aqui. O 11º parágrafo, eles serão majorados na medida em que forem julgados recursos interpostos no processo. A contagem dos prazos será feita em dias úteis, sendo que ficará suspenso por um mês, por dias compreendidos entre 20 de dezembro e janeiro, que seria o recesso judicial. Tá? Ademais, os prazos dos recursos foram unificados em 15 dias, né? Antes era uma bagunça, eu lembro que tinha prazo de 8 dias, agora meio que só alguns que ficaram em 5, que é o salvo desembarque de declaração, que o prazo é de 15 dias. E quando mudou isso aqui, deu uma confusão, mas foi até uma coisa boa, sabe? Uma coisa boa para simplificar. O novo CPC, os recursos adesivos, é admissível em apenas 3 espécies, na apelação, no recurso especial e no recurso extraordinário, nós já falamos isso. Não há mais no novo CPC o duplo juízo de admissibilidade, que tinha antigamente, né? Como havia no parágrafo 1º do 542 do Código de Processo Civil, que conferia aos tribunais recorridos a competência para proceder à admissão ou não do recurso, tá? Modelo da peça de interposição, coloquei aqui para vocês, tá? Do outro juízo da vara civil da comarca de estado, protocolo, número, requerente, requerido, João da Silva, apelante, já qualificado nos autos da ação tal, processo em epígrafe, que move em face de Maria da Silva, apelado, temos o apelante e o apelado, também já qualificada nos autos, vem por via de seu procurador que esta subscreve, não se conformando com a sentença proferida, interpor o presente recurso de apelação, tá? Com base no 1009 e 1014, ambos do CPC, requerendo na oportunidade que o recorrido seja intimado para, querendo, ofereça contra-razões e ato contínuo, sejam autos com as razões anexas remetidas ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para fins misters, né? Cheio de eloquências. Termos em que pede o deferimento, local, data, advogado, OAB, Pará, tá? Então vamos dar aqui os créditos, tá? Esse artigo que foi publicado por Flávia Ortega Kluska há 7 anos atrás, tá? Então vocês viram aqui, ó, que essa aqui é a peça de interposição. Vamos ver agora a outra peça, que é as razões da apelação, tá? Modelo das razões, aí é daqui para baixo, tá? Apelante, escreve lá no título, apelante, tarará. Ó, tem os requisitos diferentes, apelante, tarará. Apelado, processo de origem, número tal, primeira vara civil, comarca de Curitiba, egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara, eméritos desembargadores, aqui no estado de Goiás nós usamos doutos desembargadores, por exemplo. Breve síntese do processo, trata-se de ação de cobrança em que o autor, ora apelante, requer que, ainda tendo juntado provas documentais e requerendo prova testemunhal, em sede de contestação, o requerido, ora apelado, alegou. Intimado, o autor apresentou réplica às folhas número tal, apontando e reiterando os termos da exordidal. Sem êxito na tentativa de acordo, passou-se a instrução, onde foram ouvidas as testemunhas do autor e do réu. Prolatou sentença, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados pelo recorrente. No entanto, como será demonstrado a seguir, a sentença não merece prosperar, devendo ser reformada ou cassada. Razões da reforma ou da cassação.
A sentença proferida pelo juiz ACOM, vocês viram ali que foi um endereçamento, né? Como se fosse aquele endereçamento. A sentença proferida pelo juiz ACOM na ação de cobrança proposta pelo apelante em face do apelado, julgando seu pedido improcedente, deve ser modificada em torto, uma vez que a importância reivindicada na inicial traduz-se em uma obrigação única e inteira de responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual. A afirmação acima evidenciada nos termos dos documentos acostados aos autos encontra respaldo no fato de que vigoram no direito brasileiro como vigas mestras de sustentação das relações jurídicas os princípios da liberdade de contratar e de efeito vinculante dos contratos, entendidos ora este corroborado pela jurisprudência pátria, em verbis. Aí eu vou pular aqui. Aí requerimento, o que ela está pedindo, né? Em virtude do exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido, olha só a importância das palavras, né? Seja conhecido, que vai chegar no relator, quanto ao seu julgamento seja totalmente provido, porque um recurso a gente já estudou na última aula, que um recurso ele pode ser conhecido, depois ele pode ser provido, ele pode ser conhecido, depois ele pode ser negado, ele pode ser não conhecido, que aí não vai nem negar nem prover, não teve nem os requisitos iniciais propostos, no sentido de acolher o pedido inicial ao apelante, ou seja totalmente provido para anular a sentença recorrida com a consequente retorno. Aqui ele está usando duas estratégias, né? Caso haja entendimento do erro em judicando e o erro em procedendo, que eu já expliquei também na última aula. Um vai gerar anulação e o outro ali vai gerar a reforma da decisão, né? No caso da anulação, muitas vezes, na maioria dos casos, vai ser remetida ao tribunal de origem. Eu acho que foi até uma das perguntas que me fizeram no bloquinho de ontem, tá? Termos em que pede deferimento, local, data, nome da assinatura de advogado, número de inscrição. Tá, pessoal? Aí foi a aula de hoje. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão fazer o resumo dessa aula para mim, tá? Faça um resumo que vai servir como presença na sala de aula. E eu já conversei com vocês no grupo, né? Eu vou organizar umas 60 questões, 70. Umas 70 questões que vai dar para vocês brincarem umas 4 horas de aula, tá? Durante, no caso, nos 4 dias, vocês vão estar fazendo essas questões aí, tá? É muita questão, mas eu vou tirar essas questões para a prova. Vou tirar 10 questões das 70 questões. Eu acho que quanto mais questão, melhor, né? Precisa aprender para a vida. Então, vou ver se eu escolho umas 60, 70 questões. Vou usar lá o filtro, porque eu sei que tem muita gente que não tem o que concurso, né? E vou mandar para vocês em sala de aula, tá bom? Um ótimo final de tarde, tá? Vou subir aqui agora e nós nos vemos amanhã, tá? E amanhã nós fazemos o estudo do agravo de instrumento.